Boa noite, hoje é dia 8 de junho e vamos para o nosso devocional da noite, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Números, capítulo 11, versículo 23. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia, nessa noite. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon para o quarto livro de Moisés, chamado Números. Circunstância da escrita. Por tradição, estudiosos cristãos consideram Moisés como autor do Pentateuco, o qual inclui o livro de Números. Assim como os outros livros desse grupo, Números é anônimo, mas Moisés é o personagem central ao longo do livro. Moisés mantinha um diário, e a palavra "o Senhor falou a Moisés" é usada 31 vezes. É possível que algumas porções tenham sido adicionadas posteriormente por escribas, mas, por exemplo, a referência à mansidão de Moisés e a referência do livro das guerras do Senhor. No entanto, Moisés continua sendo o principal escritor. Números continha a narrativa histórica iniciada em Êxodo, inicia-se um mês depois do fim do Êxodo, que ocorreu cerca de um ano após a partida dos israelitas do Egito. Números cobre o resto dos 39 anos de permanência dos israelitas no deserto do Sinai a Cádiz, e por fim a chegada às planícies no lado leste do rio Jordão. Contribuição para a Bíblia. Números nos mostra como Deus respondeu à incredulidade dos israelitas. Existem consequências para a nossa desobediência, mas a graça de Deus permanece e o seu desejo e o seu plano redentor para nós não será impedido. O livro de Números ressalta a importância da imponência na vida de um cristão, e Paulo nos lembra do valor de aprender com o modo como Deus operou no passado. Estrutura. Números reflete a mensagem desafiadora da fidelidade. O livro consiste em 7 ciclos de conteúdo, com a repetição dos seguintes tópicos. Primeiro, uma exposição do cenário histórico. Segundo, referência às 12 tribos de Israel e seus respectivos líderes. Terceiro, assuntos relacionados aos sacerdotes levitas. Quarto, leis para definir a natureza da comunidade dos fiéis. Este livro da lei é principalmente narrativo, com partes da legislação entrelaçadas em um vibrante tecido literário. Spurgeon em Números. O Senhor, nosso Deus, é um Deus ciumento. Ou ele será servido com a santa reverência, ou não será servido. Então ele diz a Moisés e Arão: tomem cuidado para que não conduza esses homens a cometerem algum erro. Entrem primeiro e digam a cada homem o que devem carregar. Providenciem para que tudo esteja correto, pois, caso não estejam, eles poderão morrer em seu trabalho. Não sejam convincentes com os atos deles, para que não tragam sobre eles um terrível julgamento. Eu sempre desejo que o povo de Deus tenha cuidado o suficiente para não levar quaisquer dos servos de Deus a pecar quando estão envolvidos no ministério. Quem serve a Deus por dinheiro é capaz de servir o diabo por um salário melhor. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Números. Então vamos ler agora o nosso devocional da noite. Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Números capítulo 11, versículo 23. Deus fez uma promessa positiva a Moisés. Por um mês inteiro ele alimentaria com carne a imensa multidão no deserto. Moisés, sendo tomado por um acesso de incredulidade, olha para os recursos ao redor e fica confuso quanto à maneira como a promessa poderia ser cumprida. Ele orou para a criatura em vez de olhar para o Criador. Mas o Criador esperava que a criatura cumprisse a promessa para ele? Não. Aquele que faz a promessa sempre a cumpre por sua própria onipotência.
Se ele fala, está feito, feito por ele. Suas promessas não dependem da cooperação da insignificância, força do homem para serem cumpridas. Logo, podemos perceber o erro de Moisés que o erro perceber o erro que Moisés cometeu e como é comum fazermos o mesmo. Deus prometeu suprir nossas necessidades e procuramos a criatura para realizar o que Deus prometeu. E então, percebemos que a criatura é fraca e insignificante. Caímos em descrença porque, afinal, procuramos na criatura. Você olhará para o Polo Norte para colher frutos maduros ao sol? Na verdade, ao fazer isso, não parecerá mais tolo do que ao buscar força no fraco e querer que a criatura faça o trabalho do Criador. Vamos então colocar a questão corretamente. O terreno da fé não é a suficiência dos meios visíveis para o desempenho da promessa, mas a plena suficiência do Deus invisível, que certamente cumprirá o que falou. Se após virmos claramente que o ônus reside no Senhor e não na criatura, ousarmos cair em desconfiança e perguntar de Deus voltar poderosamente para nós, ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Pode acontecer também em sua misericórdia que, juntamente com essa questão, poderá brotar em nossa alma essa declaração abençoada. Agora mesmo verá se cumprirá ou não a minha palavra. E esse é o nosso devocional da noite. Amanhã nós voltamos com a programação normal, devocional da manhã lá no Instagram, por volta das 8 e 9 horas, e o devocional da noite aqui no TikTok, entre 8 e 9 horas da noite. Então tenha um bom resto de segunda-feira, um bom início de semana e até o próximo.